Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Todos nós, hoje em dia, estamos olhando a televisão, os jornais, impressionados com o que está acontecendo na Ucrânia, a guerra que foi deflagrada pela Rússia contra a Ucrânia, invadindo a Ucrânia, está em processo. Que implicações isso tem para o mundo? Que implicações isso tem para nós? Até onde vai chegar essa insanidade da nossa humanidade? Para tratar dessas questões, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar o Rodrigo Medina, que é professor de História das Relações Internacionais da Unifesp. E quero apresentar para vocês também o Oswaldo Codiola, que é professor titular da Universidade de São Paulo, na área de História Contemporânea. Quero agradecer aos dois pela disposição de participarem desse papo conosco, né? E começar com uma pergunta, né, ao Oswaldo. Oswaldo, na interpretação dos fatos da guerra de agora, quer dizer, tem gente que está acusando a Rússia de ser expansionista e querendo recuperar o domínio daqueles países que compunham anteriormente a União Soviética. Tem outros que falam que, na verdade, o que aconteceu foi um cerco da OTAN à Rússia, que está se defendendo contra uma vulnerabilidade militar que está se construindo a partir principalmente da iniciativa dos Estados Unidos pressionando a OTAN. Qual dessas versões você acha que é mais correta? Será que tem outra? Olha, eu diria que a segunda que você apresentou, que a intervenção da Rússia na Ucrânia tem um caráter defensivo diante da expansão da OTAN, é a que mais se aproxima da verdade, mas não nega a primeira, ou seja, de que há um projeto político de reconstituir não as fronteiras da União Soviética, até porque Putin e o regime atual da Rússia não considera a União Soviética, que existiu entre 1922 e 1991, como algo a ser reivindicado dentro da história da Rússia. Na verdade, o que Putin provavelmente tenha como projeto político seja a reconstituição das fronteiras da velha Rússia, da Rússia dos czares, certo? Ou seja, fronteiras que incluíam, logicamente, a Ucrânia, certo? E toda uma série de países que atualmente são repúblicas independentes. Mas eu diria que essas duas interpretações se esgotam no marco local e no curto prazo. E para entender profundamente este conflito, nós não podemos ficar apenas no marco local e apenas no curto prazo. O que nós estamos vivendo, e isso implica não apenas aquela região do mundo, mas todas as regiões do mundo, inclusive a nossa, certo? Daí que, curiosamente, certo, nosso presidente Jair Bolsonaro, certo, que estava com muitos problemas internos, tenha buscado atingir uma estatura de, digamos assim, ator internacional, se comunicando sistematicamente com Putin ao longo deste conflito. O processo de longo prazo é o seguinte: em 1991, com a dissolução da União Soviética, se falou que estávamos entrando numa nova era do mundo. Essa nova era do mundo, a qual se chamou de globalização e de fim da Guerra Fria, certo? E se prometeu uma era de paz, de expansão ilimitada do capitalismo, e o que se viu rapidamente é que essa expansão ilimitada do capitalismo, que tinha como uma de suas componentes fundamentais a expansão da União Europeia em direção do leste. Lembremos que a União Europeia foi um projeto que surgiu na década de 50 com apenas 6 estados e atualmente abrange 27 estados, inclusive alguns que pertenciam ao antigo bloco soviético. Essa expansão foi uma expansão não de caráter econômico e político, como se foi apresentada em seu momento, mas foi, antes do mais, uma expansão de caráter militar. O ingresso de todos os novos estados da União Europeia foi precedido pelo ingresso desses mesmos estados
na OTAN, certo? E desde 1991 a OTAN se expandiu aproximadamente 1.300 quilômetros, o que num continente como a Europa, que é relativamente pequeno, se comparado com a Ásia, com a América, etc., é uma enormidade. Ou seja, que nós tivemos, antes do mais, um processo de expansão político-militar e principalmente militar, certo? Dessa aliança em direção do leste. Por outro lado, essa aliança, ao longo desses 30 anos que nos separam da dissolução da União Soviética, mostrou rachaduras imensas, certo? Não somente no cenário europeu, certo? O que se manifestou inicialmente na Guerra dos Balcãs, na Guerra na Iugoslávia, em 1994, mas principalmente nas intervenções militares da OTAN, de coalições mortadas às pressas e, finalmente, intervenções unilaterais dos Estados Unidos em diferentes cenários do globo. A maioria dessas intervenções terminou em verdadeiras catástrofes. A última foi a retirada norte-americana do Afeganistão, país que ocupava desde fazia 14 anos. Beleza. O que estamos vivendo na Ucrânia é um episódio dessa expansão e, simultaneamente, da crise dessa expansão, que é a crise da chamada globalização. Então, isto, veja você a situação na qual nos encontramos. No início dessa expansão, a Rússia era vista como um aliado instável, mas estratégico dessa expansão, certo? Principalmente para ser jogada como carta, eventualmente, de pressão sobre a China, certo? E, atualmente, sucede exatamente o contrário. A Rússia aparece como principal inimigo dessa expansão pela atitude que tomou de invadir na Ucrânia. Para concluir, os acontecimentos que estão na Ucrânia, dramáticos, bom, podem ter soluções muito de curto prazo. Nós estamos tendo atualmente um diálogo entre o governo ucraniano, certo, e o governo russo. Provavelmente haja uma trégua ou provavelmente haja um ataque maciço da Rússia sobre a capital e sobre as principais cidades ucranianas. Mas esses são acontecimentos de curto prazo que se dão nesse marco maior do qual nenhuma região do mundo vai permanecer alheia, inclusive a América Latina. Se há uma generalização do conflito com a intervenção da OTAN, é impossível pensar que, por exemplo, que Cuba e Venezuela vão ser poupadas dessa ofensiva mundial, desse conflito mundial. Muito bom. Oswaldo, muito obrigado pela primeira fala. Rodrigo, então, dando uma continuidade a essa reflexão, essa pressão da OTAN vai continuar? Os Estados Unidos têm gás para continuar empurrando a Europa para esse conflito? Bom, eu vou emendar essa pergunta na primeira, tentando contribuir aqui com as reflexões feitas pelo grande amigo Oswaldo Codiola, que me antecedeu. É preciso recordar que a guerra se desenvolve em várias frentes, né? A guerra é também uma guerra de narrativas. A cooptação de corações e mentes para a criação de consensos para travar a guerra é um imperativo da própria beligerância. E nós podemos identificar, sobretudo a partir de uma hegemonia midiática, as grandes agências de notícias, pseudoanálises eivadas de simplismos, não é, que têm circulado, sobretudo em redes sociais, se produz uma visão de que o conflito em curso se trata de uma luta da democracia contra a autocracia, não é? Ou seja, a União Europeia e a OTAN soprando ventos de liberdade, não é? E baseada na defesa do direito internacional, contra uma autocracia anexionista russa, não é? Que, por sua vez, baseia suas ações no concurso da força. Bom, é preciso, frente a essa narrativa, que nas teorias das relações internacionais, não é, está bastante alinhada a posturas liberais, não é, que compreendem de uma forma bastante simplista também o processo de avanço de liberdades democráticas com avanço ou a mundialização das relações capitalistas, sem levar em consideração o mais amargo das suas contradições. E o papel que a própria guerra tem a cumprir para o avanço de capitais, né? Vamos lembrar aqui um autor
na minha concepção, de suma importância, o Giovanni Arrighi, para dizer que, desde o advento do capitalismo histórico, a corrida interempresarial se converte e é realizada como corrida interestatal, como competição interestatal. E essa competição é militarizada, não é? Motivo pelo qual essa é uma das chaves explicativas para a guerra. Frente a essa posição, digamos, liberal, eu recordo aqui a fala de um político norte-americano, William Cabell Bruce, que eu costumo utilizar para explicar o período entre guerras nas aulas de História das Relações Internacionais. Dizia ele: podemos cobrir peles inteiras de pergaminhos com cláusulas e limitações, mas somente o poder pode impor limites ao poder. Ou seja, a política de poder, numa chave teórica mais realista, não é? Vem se mostrando de um valor explicativo, digamos, superior a essa perspectiva liberal. É importante lembrar nesses termos que a hegemonia norte-americana assentada já no imediato pós-Segunda Guerra Mundial operou a correlação entre crescimento econômico e altíssimos investimentos militares. Durante a Segunda Guerra se processou a conversão do mote industrial norte-americano, não é, com um intenso protagonismo da indústria militar de segurança, não é, o complexo industrial bélico armamentista, o que esteve intimamente relacionado à condução que os Estados Unidos deu à OTAN, não é, o que envolve aí os destinos no pós-Guerra Fria das ex-repúblicas soviéticas. O Codiola lembrava do avanço da OTAN num cerco a Rússia pelo Ocidente, que já culmina na anexação, entre aspas, de 13 países, não é? E agora, com o avanço sobre a Ucrânia, nós temos anunciado um cerco pela direção sul. Portanto, se é para falar de expansionismo, o que tratemos da OTAN, não é, que desde o Atlântico Norte, não é, avança em direção à Ásia Central. Nós podemos dizer de um colar de pérolas que cerca a China e que agora militariza todos os estados, né, que acabam cercando também a Rússia, fazendo embotar bastante do discurso neoliberal, né, de apologia à globalização, né, porque o que está em tela, sobretudo aqui, é a guerra comercial travada, de um lado, por Estados Unidos à frente da OTAN, tendo em torno de si seus satélites subordinados, não é? E um consórcio entre Rússia e China que acaba advogando por um outro modelo de relações capitalistas, não é? Então a gente tem uma hegemonia em crise, né? Pelo menos desde os anos 1970, a hegemonia norte-americana, e que advoga por um modelo de sistema internacional multipolar, e de outro lado a defesa de um modelo multipolar. Vamos lembrar aqui que a China, com os últimos acordos com as Maldivas e o Sri Lanka, recompôs a dimensão marítima da Rota da Seda, não é? E que muitos desses embargos comerciais, essas sanções econômicas que embotam o discurso da globalização, fazendo mais coerente o conceito de guerra comercial, tem o objetivo de expandir mercados. Não por acaso, o tão necessário gás russo ao inverno europeu tem agora como alternativa o xisto norte-americano, não é? Isso, então, atenção nisso. Deixa eu entrar na conversa. Só para concluir, os Estados Unidos malogrou não é só no Afeganistão, não. No Iraque também, na Líbia, acumula uma dívida pública que já compromete 125% do seu produto interno bruto e ainda tem que ser retirado do Afeganistão, não é? O seu orçamento militar aumentou, não é? Enquanto a Rússia, a partir de um capitalismo de Estado, tem sido cercada nesses termos e com motivação fortissimamente comercial, né, pelos Estados Unidos à frente da OTAN. Vejamos os próximos passos, porque se nós atualizarmos o quadro, nós temos um anúncio aí ontem do Putin em relação à posição de alerta para operadores de armas nucleares. Então nós temos aí o alcance de um outro nível de tensionamento muito próximo àquele da Guerra Fria, e temos que estar atentos para isso. Muito bom. Então, olha, eu estou entendendo que, de parte a parte, quer dizer, cada um tendo sua lógica, sua narrativa, está se estabelecendo também, né, uma disputa dessas narrativas em relação ao que está acontecendo
na Ucrânia. Tem gente que está fazendo análise de que se o povo entrar em armas, nós podemos ter um período de guerrilhas longo, né? E que depende muito da capacidade hoje da Rússia conseguir se impor rapidamente, buscando uma negociação a seu favor. No entanto, tem retaliações que já começaram, não é? Quer dizer, a União Europeia, vários países da União Europeia estão mandando armamentos, a União Europeia está buscando fazer um bloqueio financeiro da Rússia nos mercados internacionais. Eu queria perguntar ao Oswaldo, a Rússia tem 40%, ela repassa 40% da energia que vai para a Alemanha, por exemplo, né, para aquecer os lares alemães no inverno. Quer dizer, e existe essa iniciativa de retaliação da parte dos membros da OTAN. A Rússia vai retaliar também? O que vai acontecer? Eles têm poder efetivo com essas medidas? Olha, eles têm poder efetivo, de fato. Se ficar suspenso o projeto do oleoduto, do gasoduto, certo, que alimenta, por exemplo, principalmente a Alemanha, do gás russo, isso vai provocar consequências, elevação dos, digamos assim, dos preços da energia en Alemanha, en primeiro lugar, que é o carro-chefe da Europa, e posteriormente en toda a Europa, e por isso a Rússia tem fortes armas econômicas para se opor a um bloco europeu que, em geral, tem adotado uma posição contrária à sua ação na Ucrânia. Por outro lado, o Ocidente tem também fortes armas contra a Rússia. Metade das reservas internacionais russas estão depositadas em bancos do chamado G7, o grupo dos 7 países economicamente mais fortes. Ou seja, que a arma do estrangulamento financeiro da Rússia, da asfixia financeira da Rússia, também é uma arma forte que as potências ocidentais podem usar contra a Rússia. Nesse caso, no caso de que esse tipo de armas comecem a ser usadas de modo sistemático, obviamente que o que se coloca é se vamos ter, em primeiro lugar, uma guerra econômica entre os países da OTAN e da Rússia que preceda uma guerra real entre os países da... Alô? Rodrigo, nós perdemos nesse momento a conexão com o Oswaldo. Efectivamente, pode haver uma ocupação militar completa da Ucrânia por parte da Rússia. Pode isto deflagrar uma situação de guerra de guerrilhas alimentada, eu diria, hipócritamente por repasses militares de escassa envergadura por parte dos países da União Europeia para resistentes ucranianos. Eu diria que isto não teria uma completa relação, certo, com a passada história de Ucrânia, e não estou me referindo à história da Ucrânia do século XV, certo, e ao seu papel na formação do que atualmente se conhece como Rússia. Kiev, a capital da Ucrânia, foi a primeira capital do Império Russo, muito antes de Moscou, certo? Porque tem a ver, por exemplo, com a resistência que guerrilhas ucranianas fizeram a adesão, certo, da Ucrânia à União Soviética em 1920. Houve um episódio de guerra de guerrilhas e posteriormente houve guerra de guerrilhas também durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Ucrânia foi ocupada pelas tropas nazistas. Ou seja, que nós temos toda uma tradição de guerra de guerrilhas. Evidentemente que essas guerras de guerrilhas não foram um fator decisivo no destino da Ucrânia, mas tiveram seu papel, certo? Há uma velha tradição nacionalista ucraniana que pode se expressar, inclusive, dentro de uma guerra de guerrilhas. Mas essas guerras de guerrilhas se produziram no quadro de conflitos mundiais. Pode haver um novo conflito mundial. Podemos ter superado esse período que Hobsbawm chamou de Segunda Guerra dos 30 anos, a guerra entre 1914 e 1945, que incluiu as duas chamadas guerras mundiais do século XX, e entrarmos numa nova guerra dos 30 anos, certo? Envolvendo todos os atores internacionais importantes. Esse é o cenário possível e, evidentemente, mais preocupante para o mundo, certo? Porque uma nova guerra dos 30 anos, pensar que Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela, México vão estar fora de uma guerra dos 30 anos, de uma nova guerra dos 30 anos, nas condições econômicas, políticas e militares mundiais, é uma ilusão. Uma nova guerra mundial vai ser uma guerra
mais mundial do que todas as guerras mundiais precedentes, certo? Muito bom. Portanto, é isso que está em jogo e que dá todo o seu sentido, para concluir, certo? A preocupação que tem se expressado a partir de manifestações que serão seguidas de contramanifestações nos principais países europeus, nos Estados Unidos e na própria Rússia em relação à guerra. Falta o último elemento, falta que haja uma intervenção popular, que haja uma intervenção que a questão se transforme em objeto de debate democrático e aberto em todos os países do mundo, porque até o momento quem tem falado e atuado no atual conflito são apenas os representantes dos poderes. Muito bom. Eu vou pedir a vocês, nesse momento, uma pausa, porque por conta da lei eleitoral, nós somos obrigados a fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Eu queria, então, me dirigir ao Rodrigo. Rodrigo, tem também essa ameaça dos ciberataques, né? Quer dizer, que parece que a Rússia tem desenvolvido uma capacidade muito grande de intervir nas redes sociais mundiais. Isso é previsível também? Vai acontecer? Já tem acontecido. Há notícias de uma guerra cibernética que já produziu efeitos, né? A Rússia tem sido objeto desses ataques desde pelo menos os 2 últimos dias. Uma das principais emissoras de televisão russa foi hackeada e tem transmitido uma verdadeira, entre aspas, narrativa sobre a guerra na Ucrânia. E, enfim, um valor absolutamente fundamental para todo e qualquer conflito militar é a informação. E a informação, nesta era da revolução informacional, inaugurada aí em meados dos anos 1980 e de lá para cá intensificada, tem feito com que o fluxo global de informações da seara econômica à política tenha trânsito a partir desse suporte, o que muda bastante, não é, esse aspecto dos conflitos militares, os ataques cibernéticos, os mecanismos de defesa e daí por diante, né? Vamos lembrar que para o sistema financeiro internacional, não é, o controle sobre esses meios de informação é absolutamente fundamental, né? Se você me permite uma parte, retomando a questão anterior feita ao amigo Codiola, eu queria falar um aspecto sobre o nacionalismo ucraniano que diz respeito aos discursos, não é, do Zelensky tentando operacionalizar, instrumentalizar elementos desse nacionalismo. Vamos dizer aqui do que se trata o nacionalismo ucraniano, pegando um marco fundamental que é o da formação da OUN, não é? Usando aqui a sigla em língua portuguesa, em 1929, é o grupo que se identifica pela bandeira preta e vermelha e que a reivindicação da criação de uma Ucrânia independente associa o discurso como doutrina política, reivindicando elementos pseudocientíficos de uma composição etnicamente pura. O discurso é eugênico, remonta ao século XIX e associa a esses elementos de eugenia intensa carga de antissemitismo e de anticomunismo também, não é? O que ajuda a entender porque também parte da população ucraniana recebe os invasores nazistas como libertadores, não é? Ao invés de invasores. Nós temos um intenso contingente ucraniano, inclusive incorporado a batalhões nazistas, e algo em torno aí de 80 mil voluntários só para as SS, né? Contingentes que se destacaram pela crueldade contra judeus e contra russos. Por exemplo, a liderança mais importante desse movimento, Stepan Bandeira, né, que chegou a ser preso pelos nazistas ao proclamar uma Ucrânia independente em 1941, depois de terminada a guerra, foi retirado dali, enviado para os Estados Unidos com a tutela da CIA. Ele morreu em 59, né, depois foi objeto de toda uma polêmica, porque foi convertido em herói nacional, mas é preciso divisar aqui
que nas disputas presidenciais ucranianas, esses setores, a ON não é o único grupo, não é, ultranacionalista com caracteres, não é, eugenistas, anti-russos. São vários grupos. Eles disputam o espectro político compondo-se aí candidatos pró-Ocidente, muito ligados a esses grupos nacionalistas de ultradireita, e candidatos, entre aspas, pró-russos. Não é? E nesse contexto, nós registramos pelo menos 2 intervenções importantes na política ucraniana quando da vitória eleitoral de candidatos pró-russos, incluindo um golpe jurídico parlamentar em 2014, vejam só que data interessante, não é? E no bojo das revoluções coloridas também levantes que têm o objetivo da produção de mudanças de regime. Nas estratégias da política externa norte-americana, a gente chama essa estratégia de redirecionamento. Eu queria só colocar esse elemento para a gente entender que forças estão sendo conclamadas quando o discurso nacionalista tende a insuflar ânimos, invocar um espírito pátrio. A gente tem que colocar pontos nos is para dizer que demônios estão sendo libertos de uma caixa de Pandora. Não que ela tivesse fechada no pós-Segunda Guerra Mundial, não. Muito bom. Oswaldo, a China fez uma declaração recente num encontro do Putin com o presidente da China, né? Dizendo assim, nós somos uma aliança inseparável, né? Alguma coisa desse jeito. A China pode neutralizar essas sanções econômicas dirigidas à Rússia, abrindo seu mercado? Bom, é a grande especulação que está sendo feita. Se todo este episódio da guerra na Ucrânia não nada mais é do que o prólogo a conformação de um bloco econômico e político entre China e Rússia capaz de disputar a hegemonia mundial a um bloco composto basicamente pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O primeiro que tem que ser dito é que, diante das especulações e que isto significaria um novo conflito geopolítico mundial, certo? Que seria substituto do velho conflito geopolítico da Guerra Fria, certo? É que esses blocos ainda não estão constituídos e a sua constituição é extremadamente problemática. Em primeiro lugar, desmente por completo a ideia de que o que vivemos a partir de 1991, no período conhecido como pós-Guerra Fria e globalização, é a constituição de um capitalismo com suas diversas partes tendo interesses basicamente armónicos y secundariamente competitivos que aseguraría un periodo de expansión prácticamente ilimitada do capitalismo mundial. Era a grande aposta do libro de 1989 de Francis Fukuyama. Este escenario non se confirmou. No curto prazo, o papel da China vai ser decisivo en todo este conflito. En cualquier hipótese, nós vimos que o posicionamento internacional, inclusive o posicionamento da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas e o posicionamento indo para nosso cenário latino-americano oficial do governo cubano, não tem sido posicionamentos de apoio à intervenção russa na Ucrânia. Tem sido posicionamentos, a China se absteve na votação a respeito, certo? No Conselho de Segurança das Nações Unidas, certo? Ou seja, certamente que não aprovou a moção de condena à intervenção russa, mas também não votou em contra. Ou seja, teve um jogo próprio em todo este conflito, certo? Mesma coisa pode se dizer de Cuba. Cuba, no caso da América Latina, adotou uma posição em favor de uma solução, certo? Que contemple os interesses de todas as partes envolvidas e que seja de caráter pacífico. Eu iria mais longe, e já que estamos num programa que é interrompido por propaganda eleitoral brasileira, certo? E dizer que este tema vai entrar e vai ser um tema central na campanha eleitoral.
nessa campanha eleitoral que se via como uma espécie de passeio, certo, da esquerda, e em particular de Lula, que aparecia com 60% das intenções de voto, à cabeça de um bloco de esquerda não totalmente homogêneo, mas já mais ou menos consolidado, certo? E o que nós temos visto são posicionamentos diferenciados dentro da esquerda, certo? Por exemplo, eu vi os comunicados, certo, do Partido dos Trabalhadores, no caso do Brasil, se posicionando, certo, em favor da paz, e um comunicado do PSOL condenando diretamente, coisa que o Partido dos Trabalhadores não fez, a intervenção russa na Ucrânia. Ou seja, que a questão, na verdade, racha todos os blocos internacionais, aquele existente entre Estados Unidos e a União Europeia, e o próprio bloco da União Europeia, certo? Que aparentemente, eu vi o programa Canal Livre ontem, e o ex-embaixador norte-americano, Amaral, dizendo, contra toda evidência, que a União Soviética a União Europeia está se fortalecendo. Quando, certo, o presidente Macron declarou que a OTAN é um indivíduo em coma e com morte cerebral decretada. E quando o principal líder da oposição de esquerda, Mélenchon, pede publicamente que França se retire já da OTAN, certo? Dizer que isso é um bloco cada vez mais homogêneo, me parece que está completamente errado. E os blocos políticos no Brasil, também internos no Brasil, também vão ser afetados por todo este processo. Ou seja, que o tom dominante do que vai acontecer daqui em diante na política internacional e inclusive na política interna de cada país é a questão da crise e do racha dos blocos existentes. Ótimo. Todos vão se realinhar em função deste conflito e isto vai ser um tema dominante não só das relações internacionais, mas também do debate político interno, onde o único elemento que falta, o que falta porque é um discurso político atualmente secundário, é ver isto não apenas como uma crise das relações internacionais, mas como uma crise do sistema capitalista como um todo, e a busca de alternativas ao sistema capitalista que não aparece nos discursos políticos dominantes, que, no entanto, tentam apresentar blocos homogéneos como resultante deste conflito, quando o que aparece, na verdade, certo, é o estabelecimento de um debate político de natureza internacional e também nacional, no qual vão ser definidas as pautas políticas de futuro em todos os blocos e em todos os países considerados individualmente. Ótimo. Vamos aproveitar essa sua abertura excelente e perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, os Estados Unidos está perdendo a sua ascendência sobre os países europeus? Porque, veja, o Macron foi falar diretamente com o Putin, né? O Olaf da Alemanha também, né? As posições são meio divididas na União Europeia em relação ao que fazer, e os Estados Unidos estão mostrando uma incapacidade de liderança muito grande, né? Esses blocos estão desmontando mesmo? Como é que vai ser? Deixa eu me resolver com o meu microfone aqui, que ele resolveu cair bem nessa hora aqui. Bom, como eu havia dito, há elementos que nos permitem verificar que a hegemonia mundial assentada no pós-Segunda Guerra Mundial está em franco declínio, pelo menos desde a crise internacional do capitalismo iniciada nos anos 1970, asseverada não por acaso em 2008 com a crise dos subprimes, né, alocada no centro do poder hegemônico mundial e acelerada pela crise sanitária global. Né? É importante frisar que, de 1970 até o tempo presente, entre as crises intersticiais que têm curso e afetam decisivamente o centro do poder hegemônico mundial, o poderio norte-americano, nós não temos a recuperação das anteriores taxas médias de lucro, o que intensifica para a sua recomposição o assalto das classes proprietárias à captura de fundos públicos, comprometendo gastos sociais e produzindo ingerências cada vez maiores, não é, sobre os processos decisórios e os atores políticos com protagonismo central. Se a gente pensar no modelo econômico, né, na infraestrutura econômica do poder hegemônico e o papel que tem nela a indústria bélico-armamentista, a gente consegue
produzir a correlação da intensificação de um estado de beligerância daí por diante, né, de 1970 em diante, numa espécie de guerra perene, né, que tem não só explicação geopolítica, é simplismo reduzir as suas razões de um intervencionismo militar norte-americano tão recrudescido daí por diante a essa dimensão. Há uma coerência, sobretudo econômica, que explica essa pressão desde a infraestrutura econômica sobre a superestrutura política. No entanto, é como eu disse, não é? É uma dimensão do poder hegemônico baseada na capacidade do uso da força que vem sendo desacompanhada da eficácia de um discurso de liderança intelectual e moral, para usar aqui o conceito de hegemonia elaborado pelo italiano Antonio Gramsci, transportado para as relações internacionais por autores como Giovanni Arrighi, Manuel Wallenstein, entre outros. Então, essa perda da liderança, que foi construída nos anos 1980, por exemplo, com a difusão de miragens como o do American Way of Life, a indústria cinematográfica, televisiva, literatura, jornalismo, né, atuaram incisivamente para que esse construto resultasse no que o Gramsci chamaria de eficácia social do mito. O mito da superioridade intelectual e moral correlacionado à grandeza econômica e à fortaleza militar norte-americana. Né? Os únicos capazes, não só materialmente, mas intelectual e moralmente, de defender o mundo livre. Muitas aspas nisso. Essa carência de protagonismo que você acaba de apontar informa que esse poder hegemônico já está de tal forma deteriorado que o discurso da liderança não mais é capaz de produzir a coesão dos elementos do sistema para a manutenção de relações políticas internacionais cada vez mais baseadas pelo instrumento da guerra. Não é? Não que a guerra deixe de cumprir a sua função econômica nesses termos, como a gente colocou em termos de competição, de guerra comercial, não é? Mas ela tem como anverso o desgaste político cada vez maior, não é? Que coloca a instabilidade desse sistema em primeira plana. Não é? Então, o que nós estamos assistindo pode ser um fim de ciclo de poder hegemônico, não é? Que é sempre caracterizado como caos sistêmico, para retomar a teoria elaborada pelo Giovanni Arrighi. Não que a hegemonia esteja efetivamente sob disputa, não que os atores, por exemplo, Rússia e China, tenham consciência de suas aspirações hegemônicas. Eles militam por pautas concretas do tempo presente que dizem respeito a um sistema internacional multilateral que interessa ao capitalismo de Estado que eles protagonizam. No caso russo, protetivo das suas oligarquias econômicas, porque são modelos de sistema capitalista que estão em jogo aí. O que se demonstra aí é a decomposição de um modelo de mundialização do capital, baixo políticas neoliberais que não se sustenta, não é? A não ser na dimensão do discurso aforístico pró-globalização. No mundo real e concreto, os povos amargam o que há de pior. E nesse momento, quem amarga essas contradições é o povo ucraniano. Nós temos aí 352 mortes e 14 crianças como resultado dessas políticas. Olha, o Oswaldo levantou uma questão que me deixou muito interessado. Você colocou a associação da solução dessa crise ao fim do capitalismo, né? E, quer dizer, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é a proeminência das grandes corporações que têm um faturamento maior que o PIB de muitos países que estão mandando no mundo e que ninguém consegue tirá-las daí, não é? Então, eu fico pensando assim, já existia aquela discussão socialismo ou barbárie. Se nós não estamos num mundo da barbárie hoje, sem perspectivas de ultrapassar essa fronteira que nos daria um outro horizonte e outras esperanças, Oswaldo? Bom, em primeiro lugar, se fala de fim do capitalismo, falar de fim do capitalismo implica falar simultaneamente numa ação internacional dos trabalhadores para dar fim ao capitalismo. Sem isso, essa perspectiva é absolutamente impensável.
a perspectiva de uma ação internacional dos trabalhadores diante do conflito mundial, agora gozado pela questão ucraniana, se coloca no cenário internacional atual. Actualmente no se coloca como alternativa política. Eso es evidente porque no existe ningún elemento político, ninguna internacional operaria como era internacional socialista na véspera da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ou a internacional comunista na véspera da Segunda Guerra Mundial, que apareça como portadora de un proxecto desas características. A questão é se vamos ter esa alternativa política, porque pensar numa superação do capitalismo, ser um instrumento político que o materialize, é pensar no vazio, é pensar que o capitalismo vai cair sozinho e que um bom dia as pessoas vão sair alegremente das suas casas e se põem de acordo em comitês barriais em como organizar um mundo novo. É necessário uma alternativa política internacional. E como já devemos estar entrando na fase final, eu quero associar esta reflexão política, ou seja, que a questão da internacional dos trabalhadores deve estar colocada como questão política central pelo período aberto não por este conflito de Ucrânia, mas por todos os conflitos que o precederam, agora aguçados pelo conflito ucraniano, essa questão tem que estar colocada como questão política na pauta e na pauta, em primeiro lugar, da esquerda. A esquerda não se pode limitar a fazer declarações em favor da paz ou, pior ainda, condenatórias da intervenção russa na Ucrânia, como é que está fazendo, por exemplo, uma parcela significativa da esquerda brasileira, certo? Que inclusive se identifica como estando à esquerda do próprio PT. E a última reflexão que eu quero fazer nesta questão é a seguinte: a história, e não apenas a geopolítica, é um processo em aberto. Os grandes conflitos mundiais nunca concluem como são pensados inicialmente. Pensemos na Primeira Guerra Mundial. Se tratava de uma disputa entre dois blocos de poder, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, a respeito do domínio, em primeiro lugar, do hinterland europeu, do Império Otomano, que se estendeu a uma escala mundial. E como concluiu? Pela hegemonia de um desses dois blocos? Não, concluiu com um resultado absolutamente inesperado, que na guerra, certo, teve lugar uma revolução, a Revolução de Outubro, e surgiu um novo ator internacional, que foi constituído em 1922, que foi a União Soviética. Do mesmo modo, a Segunda Guerra Mundial se iniciou como uma disputa entre dois blocos, o bloco do eixo e o bloco que se constituiu aos trancos e barrancos, certo, das potências democráticas que finalmente se aliou à própria União Soviética. Mas como concluiu a guerra? Pela hegemonia de um desses dois blocos, pela vitória do bloco anglo-americano. Esse foi um elemento. O outro elemento foi a constituição de um bloco socialista que ia da China até o Danúbio e o Reno, passando pela União Soviética e por todos os países da Europa do Leste. Ou seja, por uma transformação histórica que era absolutamente impensada e aparentemente impensável no início do conflito. Eu acho que nós estamos nos inicios de um conflito de alcance mundial e que as possibilidades históricas estão completamente em aberto e não estão apenas delimitadas pelas aspirações políticas dos blocos que provisoriamente aparecem como protagonistas deste conflito. A história é um processo em aberto e a questão, certo, de que os trabalhadores tenham uma intervenção política que não passe pela autorização dos atuais mandantes dos blocos do poder é uma questão que está na agenda política e falta que a esquerda apoie de modo explícito através de um debate político internacional a respeito. Muito bom. Olha, eu vou fazer um novo intervalo por conta da lei eleitoral e depois eu queria que o Rodrigo nos esclarecesse o que o Brasil vai viver de mudanças frente à guerra que está se estabelecendo na Ucrânia e na Europa. Vamos então à nossa propaganda eleitoral. Rodrigo, o que nós podemos então esperar para o Brasil frente a essa situação de conflito mundial que está se desenhando? Bom, em primeiro lugar, é preciso localizar o
protagonismo brasileiro na política internacional, né, para entender o que seriam as linhas mestras da política exterior do governo brasileiro sob o atual governo, se é que essas linhas mestras existem. E eu coloco isso em dúvida em razão das vacilantes posições anunciadas nos últimos dias, não é, pelo governo brasileiro. Mas antes de tratar delas, eu queria localizar o governo de Jair Bolsonaro no espectro internacional. Porque, por exemplo, o Zelensky, não é, que, ao contrário do Bolsonaro, não era um político profissional, não é? Não passou 3 décadas, não é, de relativo aprendizado dos mecanismos de funcionamento da institucionalidade, por exemplo, parlamentar. Ele tem em comum o discurso antipolítica e, inclusive, a expressão velha política como o inimigo primeiro, não é, de um outro tipo de governança que não consegue transcender os elementos discursivos. E vamos lembrar que na campanha presidencial do Zelensky, ele afirmava a estratégia de aproximação com o Ocidente, o que agrada bastante ao nacionalismo ucraniano, incluso aquele de vertente mais extremada, não é? Xenofóbico e anti-russo, contra os setores da política ucraniana pró-Rússia e contra o próprio povo russo nos limites ucranianos. Bom, vejamos o resultado desse discurso vertido em práticas políticas quando a dita aproximação com o Ocidente, bastante alvissareira para os Estados Unidos e a OTAN, segundo seus propósitos, acaba culminando no enfrentamento militar que já tem um cômputo aí de 422 mil deslocados, dados da manhã de hoje. Portanto, há pontos de contato entre uma extrema-direita iliberal, não é, com um discurso muito parecido, permitindo-nos associar, guardadas as devidas proporções, não é, governos como o brasileiro, né, forças como a Liga do Norte na Itália, a Frente Nacional Francesa e o governo ucraniano, eu repito, guardadas as devidas proporções, e uma oscilante condução de política externa que gravitou entre a manifestação pública de solidariedade do governo Bolsonaro à Rússia, no contexto mais agravado da crise com a Ucrânia, não é? Quando boa parte do Itamaraty recomendava que o presidente não fosse cumprir aquela agenda, e muito ingenuamente levado pelas promessas bastante fictícias de um apoio à pauta brasileira para ingresso ao OCDE, que na atual conjuntura, não é, fica inviabilizada pelas próprias políticas ambientais do governo brasileiro, em especial do senhor Ricardo Salles, não é, implicado criminalmente, não é, com denúncias de favorecimento a madeireiras e tudo mais, que acaba inviabilizando ainda mais essa pauta. Então, dormindo numa espécie de canto de sereia, insistiu-se nessa malfadada viagem nesses termos, e ao retornar, apesar de, por meio de um telefonema, né, o governo brasileiro ter sido chamado ao alinhamento à estratégia norte-americana, também muito simbólica, né, de tentar aprovar, não é, uma moção que sabidamente teria o veto, não é, da Rússia, depois desautoriza o vice-presidente da República, o general Mourão, não é, de se pronunciar sobre o conflito, não é, dizendo, após uma declaração dele na manhã do mesmo dia, não é, de que o governo brasileiro era contra intervenções militares daquela natureza e advogava por uma solução diplomática do conflito. Bom, como eu comecei as minhas reflexões invocando aqui uma sentença que chamava
atenção para a importância do conceito de políticas de poder, eu vou voltar a esse conceito para dizer que a realidade se impõe e os imperativos concretos da realidade, por mais que o governo brasileiro, não é, padeça a partir do seu executivo, de capacidade, mesmo cognitiva, de compreensão do complexo jogo da política internacional, há quadros capacitados no Itamaraty, não é, capazes de chamar a atenção nos processos decisórios que demarcam essas linhas da política externa brasileira, os imperativos da realidade, não é? E aí, evidentemente, o Brasil se distancia daquela declaração malfadada de solidariedade à Rússia. Tá ótimo. Olha, nós estamos chegando de fato ao final do nosso programa. O tempo correu, o papo estava muito bom. Eu queria terminar perguntando ao Oswaldo o que ele acha dessa negociação entre a Ucrânia e a Rússia que está começando a acontecer hoje. É possível esperar, não sei se eu chamaria uma capitulação da Ucrânia ou uma aceitação de que ela não entre na OTAN, ou nós vamos ver essa guerra se aprofundar? Olha, o conflito e a crise vão se aprofundar. A única coisa que essa reunião pode levar é a uma trégua, certo, que faça com que a Rússia não ataque diretamente a capital ucraniana e outras cidades importantes, certo? Mas a Rússia já pôs de prontidão seus arsenais nucleares de um lado e já tem reconhecido, agora não de modo informal, mas oficialmente, as repúblicas do leste da Ucrânia, que são regiões de maioria de composição étnica russa e que têm, evidentemente, aliados da Rússia nos seus governos. Ou seja, que esse conflito não vai desaparecer por essas conversações. Esse conflito, o conflito ucraniano, está aí para valer. Pode haver uma trégua imediata, mas o conflito vai permanecer, porque os elementos que foram postos em movimento, não apenas na Ucrânia e na Rússia, mas em toda a Europa e no cenário mundial, já foram postos em movimento e não há como recuar desse movimento. No máximo pode haver uma trégua de curto prazo, onde provavelmente se redefinan algumas das políticas. Se há um statu quo, certo? As tropas russas estão aí na Ucrânia. Elas não vão recuar imediatamente porque se chegue a um acordo. As tropas que estão aí vão permanecer aí. E isso dá um estatuto estranho à Ucrânia, porque de um lado está na pauta sua incorporação à OTAN e por outro lado seria um país militarmente ocupado pelas tropas russas. Vocês podem imaginar que isso é uma contradição explosiva e absolutamente incontrolável, certo? Mas o que vai acontecer muito provavelmente, Foreign Policy, que é provavelmente a publicação mais influente em política externa dos Estados Unidos, tem como artigo central na sua última edição se pode haver uma guerra entre a OTAN e a Rússia. E cuidado, que não consideram esta guerra entre a OTAN e a Rússia como a guerra final. Consideram apenas como início de um conflito de características mundiais. Ou seja, o que se Ucrânia, novamente, e é o pobre o dramático, não diria pobre, destino deste país, é novamente um elemento central da política mundial. Ou foi depois da Revolução Russa. Depois da Revolução Russa, que os bolcheviques, e um elemento central na definição da União Soviética foi o Estatuto da Ucrânia, certo? Então, um país no qual poucas vezes se pensa, certo, se transforma, o que demonstra que estamos num mundo unificado, que não apenas os grandes, porque os problemas centrais do mundo se decidem onde? Se decidem por conflitos, por países que aparentemente são secundários. A Primeira Guerra Mundial explodiu a partir de um conflito sobre a Sérvia, que nem sequer era um país independente, certo? Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos um conflito a respeito da Polônia. Será que a Ucrânia, que era um país, certo, cuja importância é equivalente ao que foi o da Sérvia e da Polônia na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, será o deflagrador de um novo conflito mundial? É um dos cenários prováveis e é evidentemente o cenário que perpassa as conversações de paz entre o governo de Zelensky e o governo de Putin neste momento. Eu penso que nós devemos estar atentos a esses desenvolvimentos. Obrigado. Muito bem.
Olha, eu quero agradecer muito ao Rodrigo Medina, e ao Oswaldo Codiola pela importante contribuição que deram para a gente entender melhor essa situação de hoje, preocupante. E agradecer a você também que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.